Tô aqui para pedir perdão para a Igreja do Brasil. Parece que a casa caiu para Davi Passamani. Na noite de quinta-feira do dia 4 de abril, Davi Passamani, pastor e ex-líder da Igreja Casa em Goiânia, foi detido por agentes da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Vale lembrar que nos primeiros delitos de Davi Passamani, quem veio em suas redes sociais para confrontá-lo e também denunciá-lo foi o pastor Anderson Silva, que disse o seguinte: confira. Fala pessoal, muitos de vocês me procurando sobre a questão da Gabriela Palhano de Goiânia, que veio a público para fazer uma denúncia contra a Igreja Casa e o pastor Davi Passamani, me cita, né? E sim, de fato, há alguns meses a gente tem cuidado dela, ela nos procurou para fazer essa denúncia e na época eu recomendei ela fazer o registro, né, o boletim de ocorrência sobre esse assédio sexual. Ela e o namorado acharam por bem não momentaneamente, mas eles finalmente resolveram falar, trouxeram à tona e com isso mais de 5 mulheres já se posicionaram e infelizmente, né, não por meio do Davi Passamani, mas de um outro pastor, se não me falha a memória, chamado de pastor Luiz, houve o assédio a uma menor de idade na mesma igreja, eles fazem parte da mesma equipe pastoral e segunda-feira, com o apoio do nosso núcleo da maçonaria em Goiânia, a gente vai estar dando apoio a essas mulheres e direcionando elas à delegacia para fazer o boletim de ocorrência para darmos início com o apoio dos advogados voluntários dos nossos projetos para dar andamento ao processo de apuração aos possíveis assédios sexuais cometidos contra eles. Então existem algumas evidências comigo, prints e vídeos e videochamadas e tal. Esses caras precisam de ajuda, quem está próximo a eles auxiliem esses caras, não são pastores. A carta de Paulo ao Timóteo diz que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, é necessário porém que ele seja, e o apóstolo passa recomendações do caráter de um pastor. Pastor não tira a vida da ovelha, dá a vida pela ovelha, segundo as palavras de Jesus em João capítulo 10. Então aqui eu encorajo mulheres, não só nessa situação, mas em qualquer outro tipo de situação. Os nossos projetos estão aqui para apoiarem vocês em qualquer lugar do Brasil. Nós iremos, todos os nossos apoiadores, advogados estão disponíveis a estar junto com vocês em todo o processo. Vocês não estão sozinhas. Muitas denúncias estão chegando até a nós, mas a gente precisa de tempo para apuração, né, para ver se não é uma falsa denúncia, uma falsa situação de inúmeros pastores famosos, mas como Deus liberou através da sua palavra profética, 2020 é um ano dos palcos da igreja brasileira caírem e permanecerem somente os altares. Cremos que somos humanos, todo mundo é passível de falha, mas o pecado ele tem que ser encarado não só apenas em amor por quem comete o erro e o pecado, mas amor a quem sofre, as vítimas desse mesmo pecado. Quando o assunto somos nós líderes, a gente tem que encarar como o rei Davi. Somos passíveis de erro, mas porque somos pastores, somos íntegros, e porque somos íntegros, nós conduzimos a situação assim como fez o rei Davi, de arrependimento, de inteireza de coração, de pagar o que é devido e se posicionar de maneira justa diante de Deus e diante dos homens. Então muitas mulheres têm surgido aí com essa situação de Goiânia, vindo à tona, e isso que é o bacana, se uma mulher madura, adulta, tem medo de se posicionar, imagine uma criança, imagine uma discípula pobre de um bairro de periferia, como que ela vem à tona, a público, para falar que o pastor Anderson Silva, famoso no mundo inteiro, está me assediando sexualmente. Não tenham medo, existem mulheres sofrendo em silêncio. Onde tem 5, tem 50. Onde tem caroço, tem angu. E você precisa entender que essa situação não diz respeito só a você, pode ter muitas mulheres sofrendo. Essa garota de 16 anos, que possivelmente foi assediada pelo pastor, já sofre de depressão. Por que eu afirmo que não é um pastor? Porque um pastor faz um cálculo, muita coisa envolvida, principalmente a possibilidade de empurrar uma garota como essa a uma depressão, a um suicídio.
Livre-nos, Deus, de uma tragédia como essa. Então, muitos pastores de nome famosos, denúncias chegam aqui, como Tiago Brunet, Valdemiro Santiago, e a gente espera para não gerar dano à igreja do Senhor, nem às próprias famílias desses indivíduos, né? E às vezes esperar o tempo para maturar a situação, para ver se a situação é real. Existe muita coisa, né? A gente recebe muita ligação, WhatsApp, e-mail de muita situação no Brasil. Mas não temos medo de quem quer que seja. Estamos aqui para nos indignarmos com a verdade que o apóstolo Paulo expôs em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não se alegra com a injustiça, que o nosso primeiro ato de misericórdia não é com os líderes que pecam, são com as ovelhas que foram vítimas dos pecados dos pastores, e não tem quem se posicione por essas pessoas, pelos pequeninos do rebanho. E nós queremos aqui falar para você, em qualquer lugar do Brasil, seja quem for, que líder for, você não está só, você tem o nosso apoio, e nós estamos aqui para cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, cuidar de pastores arrependidos. Como disse o grande reformador João Calvino, todo verdadeiro pastor precisa ter duas vozes. Com uma ele apacenta as ovelhas, com uma ele afugenta os lobos. E a gente está aqui para servir a igreja do Senhor Jesus, seja você aquele que comete o pecado ou aquele que é vítima do pecado. Mas é necessário integridade de coração para se posicionar de maneira honesta com o mal que se está praticando contra a igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, a Gabriela Palhano nos informou que o apóstolo de Ipatinga, apóstolo Valdir, quando a possibilidade de denúncia veio à tona, o apóstolo Valdir se posicionou porque ela não poderia fazer algo assim, porque era o diabo querendo destruir a igreja do Senhor Jesus e tal. Isso me dá tamanha indignação. Eu conheço o próprio Valdir, não sei se isso é verdade. Se for, isso é extremamente canalice, porque os nossos pecados pastorais têm se perpetuado no corpo de Cristo, porque um pastor encobre o mal que o outro está praticando, enquanto o rebanho do Senhor Jesus Cristo sofre, enquanto os pequeninos são esmagados pelas nossas atitudes. E o Senhor quer que isso chegue ao fim. É necessário um basta, e você que foi vítima, é necessário falar, porque às vezes tem muitas pessoas sofrendo, esperando que a primeira pessoa fale, venha público e fale, e todas as vozes invisíveis que estavam sendo emudecidas por causa do poder do controle que nós pastores temos. Nós temos poder sobre as ovelhas, de calá-las, de silenciá-las, de chantageá-las, até com a falácia de Romanos, capítulo 13, de que somos autoridade e aquela pessoa não poderia nos expor sem estar pecando contra Deus. Mentira. Se posicione, venha a público, e você tem a possibilidade do nosso apoio diante dessa situação, tá bom? Segunda-feira em Goiânia, policiais, advogados que fazem parte da nossa rede, do nosso grupo, estarão lá para conduzir essas mulheres à delegacia, fazer a queixa e fazer a denúncia às autoridades para que tudo seja apurado. E se houver pecado, você entender isso, que nem todo pecado é crime, mas tudo aquilo que a lei caracteriza como crime não pode ser tratado a panos quentes, como se fosse meramente pecado, tá bom? Logo depois das denúncias, o próprio Davi Passamani veio em suas redes sociais e deu a sua posição sobre tudo aquilo que estava sendo lançado sobre ele, e disse isso que você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Meus amados irmãos, eu não gravaria um vídeo porque, por não usar as redes sociais,
E vou te explicar porque eu não uso. Eu talvez não gravaria, mas eu entendo que esse é um momento que eu preciso usar. Eu pedi, algumas semanas atrás, eu pedi ajuda para minha esposa. Passando por um momento bem difícil, por situações onde nunca foi escondido, nunca foi inventado. Sempre tentei ser o mais transparente possível. E é um preço alto de ser transparente. Eu tô aqui para pedir perdão para todos vocês. Eu tô aqui para pedir perdão para a Igreja do Brasil. Eu tô aqui para pedir perdão para a Igreja de Goiânia. Eu tô aqui para pedir perdão para minha família, para os meus filhos, que hoje estão vendo a internet tomada pelo meu nome com uma acusação muito séria. Eu tô aqui para pedir ajuda aos pastores do Brasil, aos meus amigos, alguns que já se manifestaram e outros que gostariam talvez de manifestar uma ajuda. Foi falado esses dias através de um vídeo de um pastor, que eu não sou pastor e ele não estava errado. Eu acho que eu não sou um pastor mesmo. Quem me conhece já há muitos anos sabe a luta e a guerra que eu travo e como eu exponho isso. Eu sempre achei que eu era um adorador, um ganhador de almas. Deus havia me chamado para isso. Quando viemos para Goiânia e começamos a casa, esse era o desejo do meu coração. Eu não queria ser uma igreja, porque eu saberia que eu não seria um pastor. Apesar de todos me chamarem, apesar de muitos reconhecerem, eu não queria. Eu nunca imaginei, eu não vim aqui para pastorear milhares de pessoas. Eu não imaginei que Deus faria isso. E eu te garanto, nenhum dom, nenhum talento do que nós possuímos poderia ter feito o que aconteceu com a casa. Só Deus poderia ter feito aquilo. E de repente, eu posso ter manchado o que Deus estava fazendo. E eu tô aqui para pedir perdão para vocês. Não era meu intuito ferir vocês, não era meu intuito ferir a igreja, não era meu intuito envergonhar os pastores do Brasil. Eu só precisava de ajuda. E a pessoa mais próxima que eu tinha era minha esposa. E foi para ela que eu pedi. E para o nosso apóstolo, que está sendo chamado por esse homem como um canalha, porque é um pai pra gente. Eu tô com muita vergonha de todos vocês. Para gravar esse vídeo eu não sei. Para mostrar o meu rosto e dizer me perdoe. Não é fácil. Eu não quero que vocês me amem.
Eu não estou pedindo que vocês me absolvam das culpas. Eu só não quero ser abandonado. Eu só não quero ser abandonado. E de repente, o lugar que eu mais deveria ser abandonado, eu encontrei socorro, que é dentro da minha casa. Meus filhos estão dizendo que não tem vergonha de mim. A minha esposa está dizendo que me ama e que vai lutar por mim. Eu já tenho tudo que eu preciso para passar por isso. Eu não venho aqui usar das desculpas dos tratamentos que eu estou fazendo com psicólogos e psiquiátricos. Eu quero assumir como homem de Deus, eu sei que eu sou. Meu eu não anula os meus acertos. Eu sei que eu sou em Deus. Eu estou aqui para pedir perdão a todos vocês. Pedir que vocês possam, por favor, ter misericórdia da minha família. Eles não têm culpa. A igreja não tem culpa. Aquela igreja não tem culpa. São milhares de homens, mulheres e jovens, milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão com medo agora. Eu ouvi essa moça dizer que queria acabar com a igreja. Você não vai conseguir. A igreja não é minha. Você vai conseguir acabar comigo, mas com a igreja você não acaba. A igreja do Senhor. Existem pastores que estão cuidando dela agora. Homens de Deus, homens de Deus. Homens que não erraram, homens que deram suas vidas e não falharam. Eles estão lá agora, de joelho, clamando para que Deus mantenha aquele lugar. São milhares de jovens. 80% da nossa igreja não veio de outra igreja. 80% da casa foi ganho. Pessoas que nunca entrariam numa igreja, pessoas que nunca aceitariam Jesus. Não sejam irresponsáveis de matar essas pessoas. Não continue com a irresponsabilidade que eu tive. Tenha misericórdia. Não abandone eles. Não deixe ninguém usar o nome dessa destruição para se favorecerem. Eu começo do zero de novo. Eu vou para a rua de novo. Eu sei de onde eu vim. Mas aquela igreja do Senhor, foi Jesus que fez tudo aquilo. Me perdoe. Jesus sabe o quanto eu amo Ele. E o quanto isso está sendo traumático. Meu nome está em todas as redes mundiais. Com um crime que eu não cometi. Mas não destruo. Eu aceito. Mas não destrua o nome da igreja. A igreja não tem culpa. Minha família não tem culpa.
Eu quero pedir perdão para todos vocês. E que se algum de vocês houver compaixão e misericórdia, ora por nós. Ore por nós. Eu creio que ainda existe uma igreja, como nós fizemos muitos anos, nesses 3 anos, que lutamos para que pessoas não se mantivessem caídas. Orem por nós. E vocês que são casa, vocês não são Davi Passamani. Vocês são casa. Foi Deus que escolheu vocês. Dobre a meta. Se estão querendo parar vocês, dobre a meta. Porque eu não vou desistir. Eu vou me tratar. E um dia eu vou estar de volta. Não como pastor, mas como alguém que Deus escolheu. Me perdoe. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês, filhos. O pastor começou a ser investigado após receber 2 denúncias de assédio sexual. Uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência em dezembro de 2023, o acusando de enviar mensagens de teor sexual e descrever fantasias eróticas. Em março deste ano, Passamani foi condenado a pagar 50 mil de indenização por assédio, quantia destinada à instituição de apoio a mulheres de violência. Depois das denúncias e também das investigações, na noite da quinta-feira, dia 4 de abril, Davi Passamani, pastor e ex-líder da Igreja Casa em Goiânia, foi detido por agentes da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer para você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.